Se você planeja trabalhar com blog e deseja monetizar o seu blog com o Google AdSense, acompanhe esse vídeo porque eu vou te falar aqui quais são os requisitos mínimos que você precisa para você conseguir monetizar o seu blog. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu gostaria de pedir para você já se inscrever aqui no canal, porque se inscrevendo aqui você recebe mais conteúdos como esse. Então já clica aí no botão de se inscrever e ative os sininhos da notificação para você não ficar por fora de nenhum conteúdo. Então vamos lá, se você deseja monetizar o seu blog com Google AdSense, você precisa seguir alguns requisitos mínimos e eu vou te trazer aqui alguns exemplos e vou te falar quais são esses requisitos mínimos que você precisa ter para você conseguir monetizar o seu blog. Bom, em primeiro lugar, você precisa ter uma hospedagem e construir esse seu blog. E o que você precisa fazer? Você vai selecionar uma hospedagem, um domínio. O que é um domínio? O domínio é o seu endereço, que é basicamente aqui esse nome que fica aqui em cima. Por exemplo, o meu domínio aqui é johnnycavalcante.com.br e você pode estar contratando a hospedagem e o domínio em empresas como a Hosting, a HostGator, na GoDaddy e outras mais. Então você vai ter que fazer isso em primeiro lugar. Selecione uma hospedagem, um domínio e crie o seu site. E aí, quais são os requisitos mínimos que o seu site precisa para conseguir monetizar com o Google AdSense? Eu trouxe aqui uma lista e eu vou falar essa lista aqui com vocês do que a gente precisa ter para o nosso site ser monetizado. Em primeiro lugar, para você ter a sua conta lá no Google AdSense e monetizar ela, você precisa ter pelo menos 18 anos. Se você tiver menos que isso, você não consegue fazer uma conta, pelo menos não em seu nome. Aí você teria que usar o nome aí talvez do seu pai, da sua mãe, mas o requisito mínimo para ter uma conta no Google AdSense é ter 18 anos. Outro detalhe muito importante é você seguir as políticas do Google AdSense. E aí você precisa entrar lá e ler todas as políticas, o que ele pede, o que pode, o que não pode fazer. Aqui, tudo isso aqui que eu estou falando já são algumas políticas aqui também, mas é interessante que você leia as políticas, entra ali no Google AdSense, pesquisa ali as políticas, como fazer parte do programa de parceria. Então leia todas as políticas para você ficar por dentro e entender tudo aquilo que o Google pede para monetizar o seu blog. Um outro ponto importante também é você ser o proprietário do site. Não tem como você monetizar o seu blog, o seu site, se você não for o dono desse site, se não for você que cria o conteúdo para aquele site ali. Tem um conteúdo próprio, isso significa o quê? Que você não pode copiar, pegar conteúdos de outros sites, colocar no seu site ali, fazer um plágio e ganhar dinheiro em cima deles. Então você precisa criar o seu conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho o site aqui eu tenho uma parte de blog, eu venho aqui e escrevo esses artigos. Se eu quiser monetizar esse blog aqui eu não coloco ele para monetização, porque eu trabalho com ele aqui de outra forma, ganhando dinheiro como afiliado, vendendo meus próprios produtos. Então não coloco ele como monetização para o Google AdSense, que essa aqui é uma outra forma de monetizar blog também. Mas se você quer monetizar, você precisa escrever os seus artigos, você precisa gerar um conteúdo próprio para o seu site. Não pode ficar copiando, porque o Google vai identificar que aquilo ali é um plágio e vai reprovar o seu site. Então é muito importante você ter o seu próprio site e você criar o seu próprio conteúdo. Outra coisa importante é você ter os avisos de cookies. O que são os avisos de cookies? Essa mensagem que está aparecendo aqui ao lado. É importante, esse site faz uso de cookies para melhorar a experiência de navegação. Então isso aqui é um aviso de cookies. O seu site precisa estar em conformidade com a lei. Quando a pessoa acessar o seu site, ela precisa ter esse aviso aqui, dizendo que você vai guardar algumas informações dela. E ela tem que vir aqui, dar o OK. Dando o OK, pronto, o seu site está em conformidade. Essa pessoa sabe que você vai coletar algumas informações delas, seja dados para fazer anúncio, como é muito caso. Por exemplo, aqui eu que vendo produtos digitais, eu tenho aqui o pixel do Facebook instalado, então a pessoa entra aqui, eu consigo fazer um anúncio para essa pessoa que acessou uma página do meu site. Então por isso que é importante você ter esse aviso de cookies aqui e dizer basicamente que você vai usar os dados da pessoa e para que você vai usar os dados da pessoa. Se você não tiver isso, o Google também não vai aprovar o seu site. E para ter esse aviso de cookies, você também precisa criar a sua página de políticas e privacidade e a página de termos e condições, que é lá onde você vai descrever basicamente tudo que você vai fazer com os dados da pessoa, como que você armazena os dados, como que é utilizado, quais dados são armazenados. Então todo site precisa ter isso. E o seu também precisa, se você quiser monetizar ele com o Google.
Que aí entra essa questão aqui de ter as páginas obrigatórias. As páginas obrigatórias são basicamente essas: a página de política de privacidade que o seu site precisa ter, termos e condições. É importante que o seu site também tenha páginas como contato, páginas sobre, para que a pessoa, quando entrar no seu site, ela entenda sobre qual é o seu assunto, o que você faz, qual é o seu trabalho, o que você está desenvolvendo com este site ou com este blog. Então é muito importante você ter essas páginas que eu considero obrigatórias no seu site. Páginas de termos e condições, política de privacidade, a página de contato e uma página sobre, que vai falar sobre o que você faz, sobre o seu site, sobre o seu projeto. É importante também o seu site ter uma fácil leitura. Por exemplo, o Google vai cobrar isso. O seu site precisa ter uma navegabilidade boa. O que é isso? Você precisa entrar aqui, por exemplo, aqui início, é onde eu estou. Se eu quiser ir para o blog, eu vou clicar aqui em blog, vou ir para o blog. Então, esse menu aqui, direcionando a pessoa, precisa ser fácil e simples para que a pessoa consiga navegar no seu site, vir no blog, ir na página sobre, ir na página contato, voltar para o início. A pessoa precisa ter facilidade na hora de mexer dentro do seu site. Se não tiver isso, se for complexo, confuso, o Google não vai aprovar o seu site. Esse é um ponto importante também que você tem que considerar na hora que você for criar o seu site. Então, estou fazendo meu site aqui, na hora de criar o meu menu principal, eu preciso pensar exatamente nisso e nesses detalhes aqui da minha página. E mais um ponto importante é sobre os artigos. O Google AdSense ele vai te pagar colocando anúncios no seu site. E para você conseguir ganhar dinheiro, você precisa trazer o maior número de tráfego possível para dentro do seu site. E através desse tráfego que você traz, o Google vai mostrar os anúncios e assim você vai receber por visualizações e por cliques nos anúncios. E para você ter um bom engajamento, para você conseguir atrair tráfego, você precisa escrever artigos como esse. Para o Google aprovar o seu site, é importante que você tenha já um bom número de conteúdos dentro do seu site, um bom número de artigos para que o Google aprove o seu site e assim você consiga monetizar ele. Agora, qual é o número ideal para você poder monetizar o seu blog? O Google não nos dá um número exato de quantos artigos a gente precisa ter. Então eu recomendo o que para você? Que pelo menos você coloque 100 artigos no seu blog. Agora não coloca todos eles de vez. Vai colocando 2 artigos por dia, 1 artigo por dia, mas todos os dias coloque um artigo. Porque o Google vai entrar, o robozinho do Google vai passar aqui no seu site e ele vai ver o quê? Qual a data da postagem? Postei esse artigo aqui hoje, esse aqui também, esse aqui também, esse também, esse também, esse também. Aí o Google vai olhar e vai falar, postou todos os artigos em um único dia. Esse site não tem um bom conteúdo. Ele postou tudo agora só para ser aprovado. Então não vamos aprovar esse blog. Então é importante que você poste um artigo ali de cada vez, para que o Google entenda que você está sempre atualizando esse seu blog, que ele tem um conteúdo consistente e assim vai ser mais fácil dele te aprovar. Então tenha pelo menos uns 100 artigos no seu blog, colocando artigos ali todos os dias. Se você conseguir, coloque 2, 3 artigos por dia, mas é importante que você mantenha essa consistência. Se você não consegue colocar 2, 3 artigos por dia, coloca apenas um, mas faça um artigo cada dia. Não coloca 10, 15 artigos de vez e depois fique 2, 3 meses sem postar nenhum artigo. Faça dessa forma, um artigo a cada dia, para que quando você enviar o seu site para aprovação do Google AdSense, o Google possa perceber que você posta conteúdo regularmente no seu blog e isso vai melhorar a sua chance de ter a sua conta aprovada. Esses são os requisitos mínimos que você precisa ter para aprovar o seu site e monetizar ele com o Google AdSense. Existem outras características mais que você precisa se atentar, como lá o caso das políticas de privacidade do Google. É importante que você leia ali os termos, tudo o que o Google pede, exige em relação à criação de conteúdo, os conteúdos sensíveis, o que pode e o que não pode criar, para que você possa entender toda a dinâmica, como que funciona, o que o Google pede e assim você consiga aprovar o seu site. Então, antes de você começar a criar o seu blog, separe um tempo, leia todas as políticas do Google sobre a monetização e aí sim depois você começa a criar o seu conteúdo para que não tenha erro. Isso é muito importante. Se você não dedicar um tempo ali lendo as políticas, entendendo como funciona o programa de parcerias do Google, é bem provável que você não vai conseguir aprovar o seu site porque você não vai saber o que fazer.
Então segue essas dicas que eu te dei aqui, que são os requisitos mínimos para você conseguir monetizar o seu blog com o Google AdSense, e leia os termos e as políticas ali para você entender realmente o que o Google pede para que você faça para aprovar o seu site. E se você quer aprender mais sobre marketing digital, como ganhar dinheiro na internet, eu convido você a clicar no primeiro link aqui abaixo nos comentários da comunidade gratuita do marketing digital. Lá você vai aprender mais sobre o universo digital e como ganhar dinheiro com a internet. E eu te espero lá e te vejo aí no nosso próximo vídeo.